Olá, turma! Vamos então para a nossa segunda aula, né, do quarto bimestre. Enfim, chegando o final do ano, né? Todo mundo um pouco cansado dessas aulas remotas, mas estamos vencendo, né? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, sobre campo magnético. E agora nós vamos falar um pouco sobre força de Lorentz, né, também conhecida como força magnética. Bom, nos itens anteriores, o que nós estudamos? As características do campo magnético gerado por ímã ou pela corrente elétrica que se forma em um fio condutor, que é chamado de espira ou solenoide. A partir de agora, nós vamos estudar as interações que ocorrem com cargas elétricas que se movimentam em uma região em que existe um campo magnético. É muito complicado a gente realizar experiências que permitam estudar a influência do campo magnético sobre prótons, elétrons ou outras partículas carregadas eletricamente. Entretanto, né, hoje em dia isso é possível, com o uso de um dispositivo denominado câmara de Wilson. Essa câmara ela é constituída de gás e vapor, e a passagem da partícula carregada ela produz a condensação desse vapor, permitindo a visualização da trajetória descrita pela partícula. No caso em que essas partículas se movem paralelamente ao vetor campo magnético, não haverá mudança em sua trajetória. Já quando a partícula carregada ela penetra perpendicularmente no campo, né, ela sofre um desvio em sua trajetória. E esse desvio ele depende, entre outros fatores, do sinal da carga elétrica da partícula, né? E é lógico, né, que todos esses fatores eles são evidenciados, né, durante uma experiência ou durante um exercício. O que sugerem essas experiências, né? Elas sugerem que em determinadas condições uma partícula carregada eletricamente está sujeita a uma força, que é denominada força magnética. A força magnética sobre uma carga pontiforme, né? Uma carga que tem as suas dimensões desprezíveis. Bom, a gente pode analisar as características dessa força magnética a que uma carga elétrica fica sujeita quando se movimenta em uma região onde existe campo magnético, tá? Se não existir campo magnético, a gente não tem como observar ou analisar essas características, tá? Então, para tanto, a gente vamos considerar uma partícula que seja carregada com uma carga Q e que se movimenta com uma velocidade V em uma região onde existe um campo magnético que também que eu chamei de B. Dependendo do ângulo formado entre os vetores B e V, experiências demonstram que a carga pode ficar sujeita a uma força magnética, tá? Bom, essa força magnética, ela sempre terá uma direção perpendicular formado pelo por B, que é o campo magnético, e por V, pela velocidade. Além disso, o sentido ele vai depender do sinal da carga elétrica. Assim, como que a gente pode descrever as características dessa força magnética? Primeiro, a intensidade da força magnética ela depende do módulo da carga elétrica da partícula, não importa o sinal. Ela depende da intensidade e da velocidade em que essa partícula se movimenta na região do campo, da intensidade do vetor campo magnético e do ângulo entre os vetores campo magnético e velocidade. Então, a intensidade da força magnética ela pode ser calculada através da fórmula. Quem viu sem óculos. Ó, fácil, ó. Quem viu sem óculos, tá? Bom, o Fm aqui, ó, ele indica a força magnética, como toda a força que a gente já estudou até hoje. A unidade de medida é o Newton, tá? O Q, ele está em módulo, porque não importa o valor o sinal, né? Não importa o sinal da carga elétrica,
se ela é positiva ou negativa, ela vai estar sempre em módulo. Então, o Q é a carga elétrica, que é dada por Coulomb. O V, que é a velocidade com que essa carga penetra o campo magnético, que é metros por segundo. O B, que é o campo magnético, o campo indução magnética, tanto faz, tudo a mesma coisa, que é dado por Tesla. E o seno do ângulo formado, tá? O seno de θ, porque depende do ângulo que formar, né? Se for um ângulo de 0 graus, vai ser 1. Se for um ângulo de 90 graus, vai ser 0. Aí a força magnética ela vai ser nula, tá? Bom, a direção da força magnética ela vai ser sempre perpendicular ao plano, formado, né, pelos vetores campo magnético e velocidade. Isso implica que a força magnética também será sempre perpendicular à velocidade vetorial. O sentido, ele é dado pela regra da mão esquerda, tá? Onde você encolhe os dois últimos dedos, tá? E faz isso aqui, ó. O polegar, ele indica a força magnética. O indicador, ele indica o campo magnético. E o dedo do meio, que eu sempre esqueço o nome dele, ele indica o sentido da velocidade, tá? Então, ó, força magnética, campo magnético e velocidade, ok? Quando a gente aplica a regra da mão esquerda, o dedo indicador, tá, que é esse, ele deve ser alinhado na direção do campo magnético. O dedo médio, que é esse aqui, na direção da velocidade. Assim, o polegar, que vai ser perpendicular aos outros dois dedos, representa a força magnética de uma carga positiva. No caso, se a carga for negativa, basta inverter o sentido da força, não tem muita diferença. Bom, e quando nós temos movimento de cargas elétricas em um campo magnético uniforme, tá? Então, quando eu sei que isso acontece? Então, a gente tem que se basear no exposto, né, do que a gente analisou anteriormente, e aí a gente tem que analisar essa partícula, tá? Então, o movimento dessa carga, ela vai depender de como ela foi abandonada, né? Se a partícula tiver sido abandonada. Como a velocidade da partícula é nula, né? De acordo com a expressão da intensidade da força magnética, que é essa daqui, né? Quem viu sem óculos, né? Por mais intenso que seja o campo, a força magnética ela será nula, tá? Supondo-se que nenhuma outra força seja aplicada a essa partícula. Aí eu tenho equilíbrio estático. No segundo caso, se essa partícula for lançada paralelamente à direção do campo magnético. Nesse caso, o ângulo θ entre os vetores V e V vale 0 graus ou 180 graus, tá? Em ambos os casos, aqui como eu estou falando de seno, tá? Desculpa, falei errado. É o cosseno de 0, que é 1. O seno de 0 ou 180, ele é 0, tá? Então, seno de 0 graus e 180 graus é 0. Aí, a força magnética vai ser nula, tá? Supondo que essa partícula ela foi lançada perpendicularmente à direção do campo magnético. Aí, nesse caso, a força ela será perpendicular à direção do movimento, ou seja, a direção da velocidade vetorial. Assim, a carga vai adquirir um movimento plano, no qual uma força de intensidade constante age perpendicularmente à direção do movimento, tá? Bom,
Se eu tiver uma partícula que ela seja lançada de modo a criar um raio da trajetória, tá? Então, se a gente supor que a força magnética seja a única que age na partícula, ela vai assumir o papel de uma resultante centrípeta, tá? E aí, dividindo ambos os lados pelo valor V e isolando o R, nós vamos ter uma outra fórmula que serve para calcular o raio da trajetória quando ela for abandonada e ela criar, tá, um movimento circular, que seria raio igual a massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo magnético. Então, ó, raio, massa, velocidade, carga elétrica, campo magnético, tá? Bom, e se eu quiser calcular o período do movimento, né? Ou seja, como a trajetória é circular e o movimento é uniforme, nós podemos determinar a velocidade, né? Usando a velocidade lá angular. Mas eu vou direto para a fórmula. Então, simplificando, nós podemos calcular qual foi o tempo que essa partícula levou para poder dar uma volta completa, né? Nesse novo campo magnético, né? No caso circular. E aí, nós temos uma outra fórmula que serve para calcular o período, que é T de período, que é o mesmo que tempo, que é igual a 2 vezes π vezes a massa, tá? Dividido pela carga elétrica vezes o campo magnético, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, e se eu tiver um fio retilíneo, tá? Até agora eu estava falando de uma carga elétrica que era lançada, né, em um campo magnético. Agora nós vamos falar da força magnética sobre fios retilíneos, tá? Sobre fios retilíneos, eu tenho que levar em conta não a carga, não a velocidade, mas sim o comprimento desse fio. E aí, a força magnética, ela vai ser só biocemófilos. Força magnética é biocemófilos. Nesse caso, eu tenho que levar em conta o comprimento desse fio condutor. Então, Fm, força magnética, B, campo magnético, I, intensidade de corrente elétrica, L é o comprimento do fio e o seno no caso, o seno do ângulo formado, tá? Que geralmente vai ser 1, tá? Que vai ser o seno de 90 graus, tá? Que vai ser 1. O sentido, ele também vai ser dado pela regra da mão esquerda, tá? Só que aqui, ó, na força magnética anterior que nós estudamos, nós tínhamos força magnética, campo magnético e velocidade. Agora nós temos força magnética, campo magnético e intensidade de corrente elétrica, tá ok? A direção, quando se trata de um fio retilíneo, ela fica sujeita, tá? A direção da força magnética que o fio fica sujeito, ela vai ser perpendicular ao plano formado do fio e pelo vetor campo magnético B, ok? Eu também posso ter a força magnética entre dois fios retilíneos, condutores, né, e percorridos por uma corrente elétrica. Aí eu vou calcular através da fórmula B igual... aí seria a mesma lá que a gente já viu anteriormente. Nem vou colocar. Vou colocar quando eu tenho dois fios, tá? Paralelos. Aí, no caso, quando eu tenho entre dois fios retilíneos, tá? Condutores e percorridos por uma corrente elétrica. Aí a força magnética, ela vai ser calculada através da fórmula. Força magnética, ela é igual
a permeabilidade magnética do vácuo, vezes a intensidade no fio 1, vezes a intensidade no fio 2, vezes o comprimento você vai usar um só, tá? Dividido por 2π vezes a distância, tá? Essa seria a fórmula utilizada, ok? Bem, tudo isso, tá, que a gente aprendeu até agora, ele define, essas forças magnéticas, elas definem, tá, uma força que é chamada de força de Lorentz, né, tá? Porque foi Lorentz quem descobriu, tá, que uma carga elétrica, quando está lançada em um campo magnético, ela exerce força magnética, né? Ou mesmo quando está em um fio retilíneo, ou em dois fios paralelos, tá? Então, por isso que ela é chamada de força de Lorentz, ok? Bom, eu não vou colocar exercícios de exemplo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas os exercícios vão ser fáceis. E qualquer dúvida que tiverem, é só me chamar pelo WhatsApp que eu ajudo, tá bom? Ficamos por aqui, então. Um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima.